Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, depois da concessionária dos aeroportos portugueses controlada pela Vinci ter escolhido o Montijo para a localização da construção do aeroporto, depois de todos sabermos que este grupo económico também detém a concessão da exploração da ponte Vasco da Gama, permitindo assim que com o aeroporto no Montijo esta multinacional fica a ganhar em duas frentes, depois de sabermos que não existe nenhum estudo que indique o Montijo como a melhor solução para a localização do aeroporto, tanto do ponto de vista do desenvolvimento do país como do ponto de vista das populações e do ambiente, depois de termos a noção dos graves impactos ambientais que esta localização representa para os ecossistemas, mas também para a saúde das populações, e depois do Governo ter dito que não havia plano B e, portanto, ou a construção do aeroporto era no Montijo ou não haveria aeroporto, a Agência Portuguesa do Ambiente vem emitir uma declaração de impacto ambiental favorável, condicionada à construção do aeroporto na localização escolhida pela multinacional Vinci. Nas palavras do Presidente da APA, as várias entidades envolvidas no processo de avaliação encontraram um ponto de equilíbrio para viabilizar o aeroporto do Montijo. Ou seja, o que aconteceu neste processo de avaliação foi acomodar, do ponto de vista ambiental, uma decisão que já estava aparentemente assumida, porque ou era no Montijo ou não haveria aeroporto. Mas depois de tudo isto, o que é verdade é que o Governo ainda está a tempo de evitar um erro monumental em termos de desenvolvimento e um crime do ponto de vista ambiental e de ordenamento do território sem precedentes na nossa história. O Governo ainda está a tempo de perceber que estamos a falar da construção de um aeroporto e não da instalação de um qualquer quiosque. O Governo ainda está a tempo de ouvir as populações, a generalidade das associações de ambiente e até os cientistas, de atender aos níveis de ruído que irão afetar as populações do Lavradio, do Barreiro, da Baixa da Banheira e que se estendem até à Quinta do Conde, com consequências graves e potenciando até o aumento de risco de doenças cardiovasculares, a perda na aprendizagem das crianças, problemas de perturbações de sono, problemas respiratórios em todos. O Governo ainda está a tempo de ter em conta os elevados impactos nos sistemas ecológicos, na avifauna, no domínio dos habitats e zonas de refúgio das aves, muitas delas, aliás, com estatuto de proteção. De perceber que os impactos que a construção de cerca de 300 metros de pista em zona de Sapal contrariam tudo o que deve ser feito, sobretudo quando falamos de alterações climáticas. De olhar com olhos de ver para o potencial perigo que esta obra representa ao nível dos recursos hídricos, tanto subterrâneos como superficiais. Mas o Governo também tem de perceber que a construção do aeroporto no Montijo não é solução para o problema central. E o problema central chama-se Aeroporto Humberto Delgado. As principais organizações do ambiente, como a Zero, o GIOTA, a LPN, a SPA e outras, apontam falhas grosseiras nas avaliações dos impactos. Entretanto, um conjunto de 11 cientistas portugueses vieram alertar para 4 falhas graves no estatuto do aeroporto, a saber, a completa omissão do estudo sobre as emissões de gases com efeito de estufa da aviação em fase de voo e o seu impacto nas metas do roteiro para a neutralidade carbónica, comprometendo naturalmente o seu cumprimento. Erros de cálculo na análise de risco da subida do nível médio do mar e a omissão da análise de vários cenários face à situação de alterações climáticas. Lacunas e omissões da avaliação sísmica, nomeadamente por esta ter sido avaliada à luz de um regulamento completamente desatualizado. E depois do que aconteceu em Lisboa, a 1 de novembro de 1755, a avaliação sísmica deve ter um peso importante na definição de estratégias de ordenamento do território de forma a mitigar os riscos, o que naturalmente passa por abandonar os locais mais vulneráveis e não os ocupar. E, por fim, a subestimação do risco elevado associado à inundação por tsunami e a ausência de avaliação da respectiva vulnerabilidade combinada com os cenários de subida do nível médio do mar. Mas os cientistas portugueses não estão sozinhos nesta análise. De facto, um estudo internacional sobre as zonas do mundo em risco de subida do nível médio do mar, realizada por vários investigadores, aponta exatamente nesse sentido. E o assunto mereceu até destaque na imprensa internacional, como foi o caso do El Mundo, que dá nota em letras gordas ao título "Por el cambio climático, o governo português dá luz verde a um aeroporto em Lisboa que pode inundar-se até 2050. É verdade que o governo ainda não deu luz verde
E é por isso que os Verdes fazem aqui um apelo ao Governo para abandonar a construção do aeroporto de Montijo. Em nome das populações, em nome dos valores ambientais ameaçados e em nome do interesse público, o Governo está ainda a tempo de recuar nesta pretensão. Caso contrário, vamos ter um aeroporto cuja localização foi escolhida por uma multinacional, onde se cruzam interesses com o aumento do volume do tráfego na Ponte Vasta Gama, cuja exploração está entregue à mesma multinacional que escolheu a localização do aeroporto. Uma infraestrutura com a dimensão de um aeroporto não pode estar sujeita apenas aos interesses nem da Vinci, nem de qualquer outro grande grupo económico. É preciso convocar o interesse público para decisões desta dimensão e natureza e, por isso, os Verdes defendem uma avaliação ambiental estratégica que permita avaliar várias hipóteses para se poder comparar qual aquela que menos danos provoca do ponto de vista ambiental. Em síntese, é preciso garantir a presença do interesse público neste processo. Disse. Muito obrigada, Sr. Deputado José Luís Ferreira. O Sr. Deputado tem 3 pedidos de esclarecimento.